A santidade do povo sagrado. Parece redundância, né? E precisamos desmistificar, entendendo de forma prática o que é a santificação, como discutido na porção Aharemot e Kedushim, que a santificação de um povo sagrado é a disposição de andar de acordo com as regras, a ética, de que toda a humanidade já precisa seguir, não acrescenta-se nada, ser honesto, justo, integridade, a responsabilidade civil para quem emprega, para quem é empregado, para quem vende, para quem compra. É pedir muito? Não, é o que a sociedade espera de todas as pessoas. A santidade não é nada mais do que andar dentro das regras de qualquer país, cidade. E quando falhamos, temos a oportunidade de reparar, a oportunidade de reparo, de aperfeiçoar, de melhorar. Agora, dentro de um comportamento íntimo, de uma relação definida com as leis judaicas e com o Deus de Israel, então nós temos regras e bênçãos e orações e dias que diz respeito a essa intimidade, que diz respeito a esse comportamento e conduta. Então, quando da santificação, também é aquilo que você já faz, também é aquilo que você sabe o que tem que ser feito, mesmo que você ainda não faça. Sobre abençoar, quando coloca um talite, nós recitamos que nos santificaste com os teus mandamentos. Quando lavamos as mãos, que nos santificaste com os teus mandamentos. Então são todas essas dedicações, além do Shabat, que nos tornam distintos. Então, se todas as outras coisas são também esperado dos não-judeus, o que fazemos a mais, então? Né? Além de ser honesto, justo, íntegro. Bom, o que fazemos a mais é, então, essa intimidade. Né? Agora, passando a Parashá Kedoshim, isso passa a ser tratado, diz aos sacerdotes. Os sacerdotes tiveram durante a existência do povo de Israel, durante a existência da nação de Israel, o sacerdócio teve a sua função primordial, que tornou-se o centro da vida judaica. Quando nós discutimos sobre questões de decisões, sobre qualquer governo, nós temos o centro de um governo, de quem julga, de quem cria as leis de guerra, as arrecadações. Nós não temos no Brasil ali, Brasília, que torna-se o centro da vida, né, para os brasileiros, os três poderes. Isso é laico, não é religioso, mas torna-se um serviço público que é oferecido para toda a sociedade. Quando nós entendemos a existência do povo e do Estado de Israel, nós temos esse período do judaísmo sacerdotal que ele compreende e nos dá a exatidão durante um período em que a presença das 12 tribos esteve dentro da terra sagrada. Então, o judaísmo patriarcal, que é o início do momento em que Deus decide sobre os descendentes de Abraão, de torná-lo uma nação sagrada, isso inicia exatamente com a escolha dos levitas. Shemini foi os 8 dias
em que os levitas foram consagrados pelas demais tribos. Todas as tribos falaram, sim, nós votamos nos levitas, e eles serão os nossos representantes. Em quais esferas? No ensino, na educação, no serviço religioso. O templo foi, o primeiro e o segundo templo foi para Israel o centro, de que todas as atividades econômicas, as decisões partiam dali. Quando nós falamos de Pirkei Avot, que diz, Moshe recebeu a Torá do Sinai e entregou a Yehoshua, e Yehoshua aos homens da grande assembleia, Yehoshua aos anciãos, os anciãos aos profetas, e os profetas aos homens da grande assembleia. A grande assembleia era constituída exatamente pela elite sacerdotal e os escribas. Os escribas ganharam conotação de ensino exatamente no período do cativeiro babilônico. Antes do cativeiro babilônico, isso era exclusivamente uma função dos levitas, de ensinar as tribos por onde estavam, de educar, mas a função de sofer, que é o de copista, de copiar a lei feita pelos escribas, esses eram tão somente os que copiavam. Mas uma coisa que você copia durante toda a sua vida, qual que é a tendência de afinidade que você vai ter com aquilo ali? De aptidão, de domínio, de conhecimento. Então, os escribas, durante o período do cativeiro, tornaram-se os professores que substituíram a ausência dos levitas. Os Beit Midrashim, as casas de estudos, eles ganharam destaque exatamente pelo ensino, a educação, à próxima geração, o preparo. O sacerdócio era uma função que se tornou uma função especial, e que já no período do segundo templo, os sacerdotes eles eram uma casta de uma sociedade, era uma casta da sociedade muito elevada, inclusive economicamente. Até hoje, pessoas que trazem sobrenomes que remetem aos Kohanim, observa-se que são pessoas muito bem-sucedidas economicamente. E que aparentemente não tinham permissões de estarem nos negócios. Mas se tornaram a aristocracia do povo de Israel. Sadoc, ele se destaca exatamente no período do rei Davi e de Salomão, quando constrói o primeiro templo. Sadoc era um sumo sacerdote que a sua figura ela torna-se fixa exatamente pela inauguração do segundo templo e pela atuação que teve como sacerdote durante o período do reinado de Davi e também do reinado de Salomão, que constroem, edificam o primeiro templo. E que os seus alunos, os seus descendentes, eles ganham destaques no momento em que há um afastamento do povo em relação ao serviço sagrado, e eles mantêm-se fiéis ao serviço. Nós já discutimos aqui algumas vezes sobre as qualidades, os atributos que fizeram com que o próprio Deus elegesse Levi no lugar dos primogênitos. Os primogênitos, inicialmente, foram escolhidos para serem os sacerdotes. O primeiro filho de cada família seria tomado para ser o sacerdote, para ser o Cohen. Desta forma, em cada família teria um professor. Desta forma, em cada família teria alguém que se relacionasse com as atividades sagradas.
Não é uma boa logística? Você ter na tua casa um Cohen que sabe o que fazer, que tira as dúvidas. É como cada família ter um rabino na sua casa. Mas os levitas ganharam não de uma disputa eletiva, mas numa crise social, numa confusão social, os levitas ganharam preferência de Deus. O próprio Deus preferiu Levi no lugar dos primogênitos. Porque a função pública, ela ia exigir deles critérios. Os critérios. Você precisa ser criterioso para tomar algumas decisões. Então nós conversávamos recentemente sobre o que define sobre a kashrut. Kashrut é o procedimento correto da sheritá, não é? No caso do abate, da pessoa que sabe como fazer, que sabe como manusear, versus a sua conduta. A sua conduta também, ela tem que ter aprovação pública de que as pessoas se certifiquem de que o shorrit é um tzadik. Quem que fez esse abate? Tem lá o selo dele. O selo dele indica uma reputação ilibada. Ele precisa ter reputação. Ele não pode dar cheque sem fundo, pode? Ele não pode... ele não apareceu no Yom Kippur, ele não apareceu no Pessa, ele não aparece no Shabat. Aí, os critérios pelos quais ele faz o abate passa a ser suspeito pela comunidade. Fala, poxa, e agora? Ele não tem critério. Ele não é firme. Teve uma crise social, econômica, política, institucional e ele desapareceu. Ou ele se posicionou do lado errado da história. Então, todas estas coisas, pessoal, prova e testam as pessoas que precisam exatamente certificar alguma coisa. E os levitas, eles foram escolhidos num momento difícil, em momentos de testes. Então, quando há alguma coisa que sai da normalidade, que mexe inclusive com a opinião pública, com a opinião da comunidade, é o momento de ter atenção sobre as nossas escolhas, sobre as nossas decisões, sobre uma frieza em fazer a coisa certa. A tendência é que as pessoas desistam, elas se escandalizem e saiam fora, elas compram a briga do lado certo ou do lado errado. Então, esses momentos, eles reservam exatamente uma forma de você fazer uso de tudo aquilo que aprendeu de Torá. Nada do que não foi te ensinado vai ser exigido de você. Vai ser exigido exatamente aquilo que você estudou. Você não vai prestar o vestibular? O que vai cair na prova? Né? Tem ali uma previsão do que vai cair. Acontece que a diferença da prova e da confusão social é que o da prova você sabe, você vai estudar, se aplicar com aptidão sobre aqueles temas, sobre aqueles testes. E se é um processo seletivo, não é só o quesito conhecimento, mas outros testes são aplicados.
As empresas, inclusive, elas aplicam testes sobre até o último momento do processo seletivo. Chama-se processo seletivo. E a confusão social também são testes, mas de coisas que são de conteúdos que nós já consumimos. Só que ali está mexendo com o ânimo de todas as outras pessoas. Nós deveríamos ter uma chave que fala assim, hora do teste, pam. Né? A hora do teste. E nós ativamos aquele sensor para ter a frieza, para tomar as decisões corretas, as escolhas certas, né? E honestas, porque aí os levitas eles se destacaram pela sua imparcialidade no que refere-se à família, parentes, amigos, irmãos. Então eles se posicionaram do lado certo da história, com pena de que quem estava do outro lado era uma pessoa da sua intimidade familiar, social, de amigos, de colegas, de pai, de mãe. Então, eles foram imparciais. Então, os levitas, eles ganham, num contexto geral, a confiança de toda a comunidade sobre suas escolhas, sobre suas decisões, sobre os seus ensinamentos. Ninguém tinha dúvida sobre um abate ou um sacrifício de que faziam os levitas. Porque toda a comunidade entende, principalmente nesses momentos difíceis, não é? Então o Emor, ele vem tratar exatamente sobre a classe, depois de Kedoshim, que ele falava num contexto geral, né, para todas as tribos, ele vai falar sobre os sacerdotes, sobre a sua conduta, sobre a sua conduta e as leis, inclusive integridades físicas. Você vê que interessante? A integridade física era um quesito também sobre o sacerdote que está no ofício. O sacerdote que tivesse impinge no olho para determinadas funções, tivesse a visão comprometida, que tivesse o nariz achatado, tivesse um problema de audição, um membro do braço ou das pernas menor que o outro. Então, essas funções, fala, poxa, mas qual que é o prejuízo da pessoa exercer tendo essas deficiências físicas? Mas quando nós analisamos sobre a exigência até sobre os animais, como os animais, as condições dos animais que eram oferecidos, como que pode? Qual o prejuízo que pode afetar? Então, é a forma como a integridade física, ela garante todos os sentidos da pessoa fazer uma avaliação em momentos difíceis. O shohet, ele tem que fazer a avaliação do animal antes dele ser abatido, se ele não tem uma fratura, se ele não tem ali um tumor. Depois que ele fez o abate, ele tem que fazer uma especificação nos órgãos internos do animal para ver se está tudo certinho. E aí, tendo a certeza de que o abate foi feito corretamente, porque só vai fazer o abate se o animal passou no primeiro exame ali, que é de ver a integridade física dele. Ele está mancando? Ele tem os 2 olhos perfeitos? Não é? Então ele foi abatido. Depois a especificação dos órgãos internos do animal. Pronto, agora você tem uma carne adequada para alimentação.
A posse de uma visão perfeita, do uso da visão adequada, isso dá aos levitas, aos sacerdotes que ocupavam funções importantes, deles terem uma visão completa, ou seja, a deficiência física, ela também pode afetar a forma como nós temos a visão, como nós lidamos com o mundo espiritual. Os critérios que nós temos sobre como resolvemos as coisas, fisicamente, ele também tem os mesmos valores das decisões que tomamos para as questões espirituais. Então, alguém que tem a deficiência de um dos olhos, ele está vendo só uma parte da coisa. Então, essa integridade também ela é mencionada na Parashá Emor. Agora, quanto às festividades, esta porção Emor, ela trata sobre o ofício dos sacerdotes e as suas condições, que inclui a integridade física, e também sobre todas as festas. E ela vai terminar com alguém que comete blasfêmia. Não é isso? O poder da fala. Agora, sobre as festas. As festividades que são santificadas a partir desta porção, elas marcam um outro momento daquilo que nós destacamos no início sobre a nossa intimidade. Por exemplo, são 7 feriados que constam dentro da leitura da porção que nós fizemos hoje. Qual que é a diferença desses feriados com a do Shabat, do 7º dia? Quem poderia destacar? Oi? O Shabat é Santa Convocação. Quem mais? O Shabat sobrepõe as outras festas. Mais alguma visão, assim, olhando para esses feriados que foram mencionados hoje na leitura? E a diferença do Shabat com esses feriados? É a memória da criação, a memória da saída do Egito. Acontece que o Shabat, ele é a única data que ele está fixa. Por exemplo, nós não precisamos proclamar o Shabat. Entenderam, não? Pessa, o primeiro feriado do calendário religioso, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, todos esses feriados, ele precisa ser proclamado. Ele precisa ser proclamado. Então, o sábado, o Shabat, ele é um feriado que ele é fixo, Deus fixou. Já o Pessa, ele depende de que a lua nova seja vista e duas testemunhas relatassem ali no período do tribunal que iniciou o novo mês. Só depois do destaque do início de novo mês que seria proclamado o feriado daquele mês. Claro, hoje, depois da destruição do segundo templo, o nosso calendário foi fixado por Hillel, o calendário hebraico, que coloca todos os nossos feriados de acordo com as estações do ano que ele precisa seguir. E aí você olha para os calendários. O calendário ocidental, o calendário gregoriano, ele é baseado na movimentação
Ele é baseado em um calendário solar de 365 dias. O calendário do Oriente Médio, o calendário muçulmano, por exemplo, ele é um calendário lunar. Tem outras referências. Então, sobre os feriados sagrados muçulmanos e sobre os feriados sagrados cristãos, eles podem cair em estações diferentes, em tempos diferentes. Agora, o calendário hebraico ele é um calendário lunar e solar, de 360 dias, e que o Pessa ele precisa cair com exatidão em Aviv. Você vê que algumas menções do feriado de Pessa, ele é mencionado como a festa de Aviv. Aviv é o quê? Não é o mês, é a estação. É a estação. Então, a proclamação de Pessa, ela deveria acontecer no período do primeiro e do segundo templo, quando alguém, observando a lua, ele avisava o tribunal que decretava Rosh Hodesh para o início do mês. Rosh Hodesh Nissan. O que tem que ser proclamado no mês de Nissan? É que temos Pessa. Então, no dia 14 de Nissan, nós temos a proclamação do Pessa. E proclamareis para vós essas datas solenes. E aí, essa intimidade, é o que nós comentamos aqui constantemente, que é o grande desafio para nós, judeus, principalmente retornante, que é de ajustar todas essas condições, né? E adequando todas essas condições dentro de uma realidade e dos desafios que temos dentro da nossa, que temos dentro do nosso plano, da nossa economia, da dinâmica do trabalho, das capacidades, das condições financeiras. Então, o retorno para os Binyamin sim ao judaísmo é um grande desafio de você ajustar todas essas condições. Na semana passada nós falamos que o nosso dinheiro tem que falar o quê? Nosso dinheiro tem que falar em hebraico, né? O nosso dinheiro tem que falar em hebraico. Por quê? Ele tem que ser ajustado para todas essas... Os compromissos de santificação que temos, inclusive, ele diz respeito sobre a santificação do Shabat, sobre a santificação desses feriados. Então, a nossa visão de mundo, ele precisa ser transformado dentro dessa adaptação, dessas mudanças. Mas eu trabalho, eu sou um servidor público, eu sou um operador, trabalho para iniciativa privada, eu trabalho para mim mesmo. Então, uma das principais necessidades para quem está retornando é sobre ele ser dono do quê? Qual que é a maior propriedade que um judeu precisa ter? Qual que deve ser a propriedade que um judeu precisa ter? O seu próprio tempo. Ele precisa ser dono do seu tempo. Ele precisa ser dono do seu tempo. E aí são ajustes. E a pessoa vai se pré-determinando, ela vai adaptando, ela vai ajustando, ela vai se adequando, ela vai... Até porque os desafios para cada ano vai ficando
vai mostrando a que pressa e urgência temos de assumir determinadas possessões. E a principal no judaísmo é sobre você ser dono do seu tempo. É quase que uma coisa obrigatória o empreendedorismo. Na Idade Média, com que os judeus poderiam ganhar a vida economicamente? As restrições não poderiam ter cargo público, não poderia ter escravos, em muitos períodos da presença judaica na Europa, eles eram transformados em pessoas de segunda ou até de terceira classe, em que as restrições aumentavam-se. E aí? Sobrevivemos a isso? Sobrevivemos a isso. Acontece que, com o passar do tempo, logo esses judeus tiveram que fazer uso das suas habilidades, se adaptar, né? Tornaram-se dono do seu próprio tempo e começa então a surgir, eles se tornam credores. Eles começam a vender dinheiro. Vocês já compraram dinheiro, não? Já compraram? Já compraram dinheiro mais barato? Para quem que nós precisamos vender dinheiro? Ah? Você já comprou 50 reais por 150? Você pegou 3 notas de 50 e falou, vou comprar essa de 50 tua. Alguém já fez essa compra ou não? Hã? Se você pegar 50 hoje para pagar daqui a X meses, você vai pagar 3 notas. É. Isso é uma compra de dinheiro. O crédito a juros é isso, né? Quando as pessoas têm problemas imediatos a serem resolvidos, elas tomam créditos a juros. Então essa adequação ela foi acontecendo e logo judeus desses lugares, eles estavam oferecendo crédito para as navegações, para as expedições, para as guerras. E quando o acúmulo de dívida eles chegavam ao ápice, eles criavam alguma situação em que tornavam judeus de segunda classe, de terceira classe, forçava situações e leis e decretos que confiscavam os seus bens. Era uma forma de, apropriando-se dos seus bens, eles conseguiriam equacionar a dívida que contraíram com os próprios judeus. Então, a adaptação, pessoal, ela acontece também para quem está retornando. Para quem tem que bater cartão lá às 8 da manhã para sair às 18 horas, para sair às 17h30. Chega lá o Yom Kippur, que vai cair no dia de semana, ele tem que criar ali um ambiente para ele conseguir a liberação sem ter grandes prejuízos. Não é para ninguém sair do emprego, mas para as pessoas se ajustando, e na medida em que ela vai tendo as dificuldades, as respostas vão surgindo. Porque você só pode ter solução das coisas quando você tem um problema.
Quem está há 15 anos trabalhando ali no mesmo lugar, ele presta um serviço, ele vende o tempo dele para alguém. Então, quando chega lá o período do feriado, ele negocia lá com o RH, com o coordenador, consegue liberação, muda coordenador, muda gerência, ele tem que se readaptar. Mas, ao mesmo tempo, ele está se preparando para assumir a autonomia do seu próprio tempo. Então, os feriados, pessoal, torna-se um desafio muito importante para nós, porque ele também é santa convocação. E os feriados que proclamamos, eles estão ligados intimamente à nossa Parnassá Tová, porque todos os feriados da Torá, eles são ligados aos resultados das colheitas, do que plantamos, do que vamos colher. Pessa é o período, Pessa e Shavuot é o período da colheita dos grãos. Então, quem plantou os grãos, rezou, cultivou, ele está colhendo ali os seus resultados nesse mesmo período. E aí, é o momento em que nós comparecemos diante de quem? 360 dias. Se você considera 54 sábados e 7 feriados, qual o percentual de comparecimento que temos de convocação num período de 360 dias? Hã? É 1:7? Entenderam, pessoal? Que o nosso lugar no mundo, né, e não importa o quão difícil ele seja, o nosso lugar no mundo, seja no Brasil ou em outro lugar, ele está muito associado à forma como nós nos aproximamos de Deus nesses períodos. Então, todas as outras coisas, elas começam a serem ajustadas com o tempo. O tempo é uma preciosidade. Nós poderíamos considerar aqui o tempo de pessoas. Você considera o tempo de uma pessoa que nasceu num berço de ouro é fácil você analisar? Porque uma coisa é você ser rica, outra coisa é você ser herdeiro, né? Você pode ser uma pessoa, você pode ser um herdeiro de que a sua riqueza orgânica, ela não te exige há muito tempo. Mas você pode ter uma pessoa que ela também seja extremamente rica, mas ela precisa estar à frente ali dos seus compromissos. Eles também se multiplicam. Porque quando nós somos escravos de outro, de que a nossa parnassá depende dele, é uma coisa. E quando nós somos escravos de nós mesmos, né? Nós não conseguimos parar no tempo, não é, o Boaz? O nosso amigo falou assim, temos que contemplar a criação. Parar e contemplar a criação. Então, ser parceiro de Deus no que refere ao 7º dia da semana, é você produzir 6 dias e no 7º dia você parar, você ter o controle de parar e contemplar o que você fez naquela semana. Isso te coloca como co-criador. Isso te coloca como alguém que respeita o tempo fixado. O Shabat chegou e agora eu vou olhar e vou contemplar. E viu Deus tudo quanto tinha feito e achou tudo muito bom. É uma alta análise. É um momento de você curtir, por exemplo, o que tem também. Somos ricos, certo? Agora não importa o quão rico eu sou e vocês são. Mas nós precisamos, nas festas, ostentar aquilo que Deus nos deu.
desfrutar daquilo que Deus nos deu. É por isso que um critério muito importante, que parece assim, parece uma ofensa cobrar assim, não comparecereis diante de mim de mãos vazias. Né? Ou não comparecer diante de mim de mãos vazias. Tá, mas isso está sendo dito para quem? Para vocês que são ricos. Primeiro que você precisa assumir que é rico. O cara que tinha lá começou a vender caneta e cartãozinho de título de eleitor. Ele tinha o bem mais precioso, o tempo, pessoal. Isso por si só já nos torna o quê? Eu tinha 17 anos, o meu tio perguntou no que eu trabalhava, e ele falou assim, quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro, ele falou para mim. "17 anos", o meu tio disse. Eu achei que eu ia ser elogiado, falou, olha, trabalhador. Não de que quem seja dono do seu próprio tempo não trabalha, não é isso. Mas o que ele quis dizer é que você está limitado, porque você começa a produzir riqueza para você começa a produzir riqueza para outra pessoa. Aí você pega juros do cartão ou de qualquer outro tipo de crédito e você está produzindo riqueza para quem? Né? Aí você faz hora extra para pagar o rotativo do cartão. Cadê a sua riqueza? Você já se tornou um escravo. Entenderam? E aí, pessoal, veja como que essa pessoa consegue ter conexão. Aqui começou a leitura na festa do toque do chofar. Né? Na festa das trombetas. A festa das trombetas é exatamente o julgamento da alma, do homem, de quando foi criado. O homem foi criado, o 1º de Tishrei caiu exatamente numa sexta-feira, em que, depois que Deus havia feito todas as coisas, ele decidiu, façamos o homem, o macho e fêmea, de acordo com a nossa imagem e semelhança. Foram feitos, e colocado dentro do Shabat, já para descansar. Dentro do Shabat. Eu vi há algum tempo uma reportagem de empresas que precisavam de determinadas mão de obras qualificadas, em que se tornou muito competitivo isso, tirar de profissionais de outro lugar para trabalhar ali, em que eles começaram a criar promoções em que eles dobravam o salário, a pessoa já era contratada e ela já recebia um pacote de viagens para ficar 15 dias num lugar paradisíaco para depois ela começar a trabalhar. É um incentivo ou não? É um baita de um incentivo. 1º de Tishrei foi numa sexta-feira. Quando o homem foi feito, ele entra na onde? Na ilha do tempo, no Shabat. Ele já entra no ambiente festivo. Então, pessoal, a primeira riqueza que você pode declarar, fala assim, eu sou dono do meu tempo. Eu serei dono do meu tempo, se você não é. Por quê? Começamos a expandir a mente sobre como nós podemos produzir a riqueza da nossa sociedade, da nossa comunidade. Primeiro, tendo controle sobre o que temos, sobre o que ganhamos. Nós nunca podemos gastar mais do que ganhamos.
Você gastar exatamente o que ganha é alguma coisa? Não. Agora você precisa fazer os esforços de separar para você. Por exemplo, o Maaser Shenid, que nós falamos na semana passada, ele é essa alta disciplina de você separar uma porção da tua renda para os seus momentos festivos. É muito você fazer isso para você mesma. É muito você pegar uma parte do que ganha e falar, isso aqui é para eu viajar com a pessoa que eu gosto para Israel. É muito. Comprar a passagem, reservar o hotel e sair. É muito você falar assim, eu vou separar isso aqui para minha família, nós celebrarmos Pessa, vinho kashir, matzá, e as receitas das que você gosta, roupa nova. Aí você chega no ambiente com confiança. É nisso que nós precisamos aprender a dar boas coisas para quem primeiro? Para nós mesmos. Mas de onde eu vou tirar o dinheiro? Não é para roubar esse dinheiro. Isso aí é para você separar do que você ganha. Aprende a separar. Pega uma parte do teu dinheiro todos os meses e separa. Você tem quantas festas por ano? 7. E você juntou esses valores. Você juntou esses valores e você chega com a estima elevada. Chegou de roupa nova no ambiente, já não é gostoso? As pessoas começam a perceber e falam assim, uau, mas que chique, que bonito, que linda que está. Não levanta a estima, não dá confiança? Aí você pensa, é que eu sei dar boas coisas para mim mesmo. Não é? Tem dinheiro no bolso, está tudo pago, está tudo certo, está garantido a minha estadia, está garantida as minhas refeições. O meu tempo está tranquilo, porque eu sou o dono dele. Então, qual a possibilidade de você não se conectar no dia em que a presença divina ela está diante de nós? Então, pessoal, é uma questão de preparo. O nosso corpo, a nossa alma, ela precisa ser preparada para o tempo determinado. Shavuot está se aproximando, não está? Quais são, a pergunta que eu tenho que fazer para mim, quais são o cardápio que melhor se ajusta ao meu gosto para Shavuot? Qual roupa que eu vou? Qual sinagoga eu estarei? São perguntas, são uma programação para você pensar Shavuot, que é um dos principais portais da liberdade espiritual, da liberdade mental. Por quê? Quando nós saímos do Egito, é uma liberdade física, de alguém que te obrigava a bater o cartão ali, aquela situação que te obrigava a todos os dias bater o cartão. Mas depois você ganha a liberdade. E a liberdade que Moshe negociou à corte do faraó, liberem o meu povo para quê? Para fazer tijolos? Qual era a reivindicação de Moshe na corte do faraó? Temos uma festa para o Senhor. Não é? Era o sacrifício. Temos uma festa para o Senhor. Nós temos uma festa para o Senhor. Liberem o povo. Então, quando saímos do Egito, foram 50 dias até chegarmos aos pés do Sinai.
Em Os Pés do Sinai, a contagem das semanas, ela nos coloca sobre uma libertação mental, espiritual, de que agora eu começo a me ajustar para uma nova realidade, para uma nova vida. Rabino Salton comentou, na ocasião que esteve aqui, que um grande amigo dele, estava meio chateado. Ele falou assim: o que aconteceu? Ele falou: perdi meu emprego. Ele falou: Baruch Hashem. O amigo olhou para ele e falou assim: mas como assim? São 29 anos que eu trabalhei naquela empresa. Aí o rabino falou: agora você é livre. Baruch Hashem. Acontece que ficamos muito tempo no mesmo ambiente, fazendo uma mesma coisa. Nós nos acostumamos com quanto ganhamos, ajustamos a nossa vida a exatamente aquilo que alguém definiu. Você merece ganhar isso aqui. Você passa 20, 30, 40 anos fazendo aquilo ali. E quando vem o tempo da velhice, para muitas pessoas, aquilo não é suficiente para os cuidados de que ela precisa. Uma secretária executiva, ela escreveu uma carta lá para um programador e falou assim: fui demitida, agora vou me aposentar. O que eu vou fazer com a minha idade? Aí o professor falou para ela: monte uma escola de secretária executiva. Ensine os jovens tudo que você tem de experiência. Monte um curso. E ela montou um curso, como foi orientado, criou uma plataforma, criou um lançamento do curso. E o que acontece? Ela ganhou mais dinheiro em um ano empreendendo do que todo o tempo da vida que ela trabalhou para os outros. Então, às vezes alguém tem que falar um não para você. Você fala assim: olha, eu posso ter uma renda fazendo aquilo ali. Aí você vai certo de que aquilo vai dar, de que você vai ser locado naquela função. E a pessoa te fala o não. O rapaz da carteirinha e da caneta, ele chegou num bar do amigo e estava lá: precisa-se de garçonete. E ele falou assim: eu posso ser o teu garçom. O dono do bar falou: não, eu preciso de uma garçonete, eu quero mulher. E eles eram grandes amigos. E aí ele disse: não, a vaga não é para você. Você não é mulher. Não é você que eu quero aqui. Ele saiu, comprou as carteirinhas, as canetas e começou a vender. Aí ele fazia propaganda de farmácia, de promoção, nas portas. Até que alguém falou assim, um policial falou assim: você poderia fazer teste de locução. Ele ganhou 2 vezes no curso de locução do Chico Anísio. Então, às vezes a vida precisa nos dar alguns nãos para você despertar as suas capacidades de fazer uma coisa que vai muito além do que você já está fazendo. Porque nós não percebemos, quando trabalhando para outros,
o quanto estamos enriquecendo aquele negócio. E não se trata de uma conspiração, tá? Trata-se de uma rotina que as pessoas estabelecem. Eu vi a entrevista de um dos ministros do governo, do atual governo, ele falava sobre a Previdência Social, que ela tira uma parte do seu fundo para pagar os fundos as bolsas sociais, que chama-se de Bolsa Família. Existe um outro grupo de pessoas que aprenderam a ser autônomos. Ela tem lá uma renda da Bolsa Família e ela precisa talvez trabalhar mais 7, 10 ou 15 dias para complementar a renda para o suficiente. Entenderam? Então ela já tem uma base, ela falou, já tem uma base. Ela define uma base com aquilo ali. E aí o resto do mês ela vai fazer alguma coisa para complementar, mas ela também já está num ciclo vicioso. Não é? O que é pior. E aí você tem outros que estão presos há 10, a 15 anos. Para ele trocar de carro, ele tem que entrar no financiamento. Para ele aumentar a casa, ele tem que entrar no financiamento. Mais 15, 20 anos trabalhando. Não se veste muito bem. Limita ali o período das suas participações. Então, é uma programação mental, de liberdade, que nós precisamos adaptar. E é claro, estamos falando de famílias, de pessoas de diferentes idades. Temos que ter um plano que as festas, o Shabat, quando você falar, tive prazer no Shabat em que eu preparei, tive prazer nas festividades em que me preparei para ela. Então nós estamos evoluindo e aí os portais começam a abrir, as oportunidades. E olha, pessoal, existem coisas que elas estão escondidas atrás do óbvio. E nós passamos a ignorar o óbvio. Tá? Olhamos para as grandes filosofias e começamos a ignorar o óbvio da onde você pode tirar oportunidades de ouro para mudar de vida, para mudar de posição. E nos alegrarmos no momento de encontro. Porque o que Deus espera do povo é de que eles compareçam com seus resultados na mão. E nós somos resultados do quê? Das nossas ou do que o faraó definiu para você fazer? Então, pessoal, Moshe já pediu, libere o povo para uma festa. As festividades é você que tem que proclamar. A Torá está falando aqui, e vós proclamareis a festa. Essa não é a que Deus está proclamando. É a que você tem que... Porque Deus fixou qual? O Shabat. Todas as outras, nós precisamos proclamar. Proclamar e programar. Para termos experiências diferentes uma após outra. Não é? E Shavuot, que seja para todos nós, essa festividade, a próxima oportunidade de fazermos a diferença, de termos uma programação. Né? Em família, em comunidade. São quantos dias? É o primeiro e o segundo dia. Esse Shavuot vai cair num domingo para segunda. Não é? As leituras, as rezas. O que aprendemos de cada uma das festas, pessoal, ela é muito importante para a elevação dessa experiência. E essa experiência, ela nos aprimora da nossa relação com o que Deus tem dado para nós. Nós precisamos ter pessoas que alcance números
inesperados. Tá certo? Perdeu o emprego? Baruch Hashem. Começa a se preparar, pessoal, para perder o teu emprego. Começa a se preparar para perder o teu emprego e para mudança de vida, né? Para uma liberdade emocional, para uma liberdade em que você será dono da coisa mais valiosa, que é o tempo. O estudo, o preparo daquilo que você tem aptidão de ganhar dinheiro, de se dar bem. Não é sem preparo. Não é? Monta o teu escritório, monta o teu consultório, monta a tua consultoria, a tua mentoria. Se formou, seja você o dono do consultório, seja você o dono do teu escritório, seja você o dono da tua escola, da tua mentoria. Crie, inventa, ofereça soluções, serviços, que é exatamente os que as pessoas estão precisando. Tá certo? E prestem bem atenção, as crises econômicas e sociais oferecem oportunidades de ouro. Muitas oportunidades. Acontece que às vezes ficamos perto de pessoas que reclamam e estão olhando exatamente só para as desgraças. E ali você precisa ter uma frieza e olhar nas oportunidades que existem por trás delas. Tá bom?